Meus nobres seres humanos, mostrar pra vocês neste humilde canal que o Botafogo está protagonizando a maior pipocada de todos os tempos, sim. Através de números, através de dados, através de gráficos. Vocês vão ver que realmente aproveitamento de primeiro turno e tudo mais, o Botafogo é o time que teve a maior pipocada da história dos pontos corridos. Não somente no Brasil, mas lá fora também, em comparação ao Arsenal, ao Borussia, enfim. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá essa força, dá essa moral, compartilha o vídeo, certo? Divulga a palavra que é essencial. Estamos desde entrando aqui para Dotianos, que dá... Falar sobre o Botafogo e sua pipocada histórica? Sim, Botafogo 2023 conseguiu fazer aquilo que o São Paulo em 2020, juntamente com o Internacional, o Palmeiras em 2009, o próprio Grêmio em 2008, não conseguiram. O Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro por 31 rodadas. Ninguém conseguiu fazer isso. O Botafogo conseguiu fazer o melhor primeiro turno da história entre 20 clubes nos pontos corridos do futebol brasileiro. Aproveitamento de 90% praticamente. Semelhante ao que o Arsenal fez no Campeonato Inglês. Mas por que o Arsenal então não é pior do que o Botafogo? Os números são semelhantes, mas o Arsenal, ele liderou por 27 rodadas do Campeonato Inglês. Depois ele foi despencando, no segundo turno caiu para 67% de aproveitamento. O que se o Botafogo mantivesse no Brasil, o Botafogo seria campeão, estaria na frente. Mas lá você tem o Manchester City, aí você tem o Guardiola. Guardiola outro dia ganhou o campeonato onde ele fez 99 pontos e o segundo colocado fez 98, que foi o Liverpool. Isso tendo em conta que são 114 pontos sendo disputados. Ou seja, de 114 pontos, o Manchester City do Guardiola fez 99 pontos e o Liverpool fez 98 e não foi campeão inglês, porque bateu o Guardiola é foda, o Guardiola é pica, já falei isso muitas e muitas vezes. Então o Arsenal com 67% do segundo turno não conseguiu bater porque o Manchester City bateu no Arsenal, tinha 2 jogos a menos, ganhou os 2 jogos e nem precisou entrar em campo. E o Manchester City foi campeão da Premier League do ano passado sem precisar entrar em campo, com 5 pontos de vantagem sobre o Arsenal. Sim, faltando 3 rodadas, o Arsenal perdeu para o Nottingham Forest e foi vice-campeão decretado, depois de liderar o campeonato por 27 rodadas. Ah, mas tem o Borussia também na temporada 22-23. Não, o Borussia só liderou o campeonato alemão uma única vez. A disputa estava entre o Union Berlin e o Bayern de Munique. Na antepenúltima rodada, o Borussia já tinha liderado uma única vez, o Bayern de Munique perdeu e o Borussia assumiu a liderança. Sendo que na última rodada o Borussia precisava somente vencer o Mainz, que não lutava por nada dentro de casa, e o Bayern de Munique jogava fora. O Bayern de Munique fora ganhou de 2-1 e o Borussia conseguiu pro êxito perder para o Mainz, um time modesto que estava lutando a maior parte do campeonato para não ser rebaixado. Por isso foi considerado uma pipocada, mas em números em relação ao Botafogo, o Arsenal passa longe. E em números também, em 2008, o Campeonato Brasileiro, muitos falaram que o Grêmio pipocou. Mas se vocês olharem bem esse gráfico, mostra literalmente que o Grêmio esteve a maior parte do Campeonato Brasileiro à frente, mas o máximo que ele ficou de pontos do segundo colocado foram 6. Se conta muito que foi pipocada do Grêmio, porque ele abriu 11 pontos em relação ao São Paulo, que vinha lá de trás e foi campeão depois. Igual o Palmeiras em 2009. Palmeiras em 2009 liderou o Campeonato Brasileiro por 17 rodadas. Ele tinha alternado, pegou a liderança do Atlético Mineiro, que também tinha liderado 7 ou 8 rodadas. Depois ficou 17 rodadas na liderança. E o Palmeiras teve questão em si que não conseguiu ficar entre os 4 primeiros colocados, ficando de fora da Libertadores, perdeu a vaga pro Cruzeiro. O primeiro colocado foi o Flamengo, que liderou as 2 últimas rodadas e foi campeão brasileiro. Sim, e o Flamengo repetiu a mesma façanha em 2020. Em 2020, o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro por 11 rodadas. E o Internacional liderou o Campeonato Brasileiro por 14 rodadas, somando todas as rodadas como líder. E o Internacional conseguiu a proeza de, na antepenúltima rodada, perder a liderança para o Flamengo. Sabe quanto que o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro em 2020? Nas 2 últimas rodadas. O que precisava foi igual em 2009. Ou seja, em 2 oportunidades, o Flamengo mostrou como se deve competir em campeonatos de pontos corridos. Você tem que ser líder na última rodada, e não importa se foi uma vez só líder, 2, não interessa. A questão é, na última rodada você tem que estar na frente, né? No início do retorno, né? No início do campeonato, enfim. É na última rodada você está à frente. Assim também foi em 2004, quando o Santos, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, tomou a liderança do Atlético Paranaense. E o Santos foi
campeão brasileiro daquele ano. Outro exemplo clássico é o Bordeaux, que na temporada 2009-2010 conseguiu liderar a Liga 1 do Campeonato Francês durante o primeiro turno, abrindo 10 pontos de vantagem para o segundo. No segundo turno, fez péssima campanha e conseguiu ficar de fora até das competições europeias, perdendo o título para o Olympique de Marseille. Mas nada, absolutamente nada se compara ao Brasileirão de 2023. O Botafogo simplesmente fez a melhor campanha do campeonato de pontos corridos dentre 20 clubes da história no primeiro turno. Atropelou todo mundo, abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Não foram 13 pontos para o time que eventualmente tomou a liderança igual o Palmeiras. E numa despencada histórica, o Botafogo na 33ª rodada perdeu sua liderança. Depois de tomar um 4-3 dentro de casa pro Grêmio de virada, ele tinha um jogo a menos para fazer com Fortaleza e empatou esse jogo. O Palmeiras, que vinha por fora, veio tirando o time cascudo, assumiu a liderança do campeonato. Agora pode se redimir e fazer o efeito inverso, sendo campeão brasileiro nas últimas 4 rodadas, liderando as últimas 4 rodadas. E o Botafogo entra para a história como o time que, após liderar 31 rodadas, fazer a melhor campanha do primeiro turno da história, chegar a 90% de aproveitamento, 13 pontos à frente do segundo colocado. O Botafogo pode terminar o campeonato, quiçá, numa pré-Libertadores. Meus amigos, a vida de botafoguense não é fácil não, viu? Dessa vez, depois de 30 anos, o Botafogo estava lutando pro título brasileiro. O último título grande do Botafogo foi em 95. E agora o Botafogo pode acabar na pré-Libertadores. Essa, com certeza, é a maior pipocada da história do futebol mundial. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa situação. O Botafogo é a maior pipocada da história. Estão aí os números, estão aí as estatísticas. Procurei minuciosamente, principalmente nessas últimas décadas. E sim, o Botafogo, a maior pipocada da história. Não somente está protagonizando a maior pipocada da história, como ele pode correr o risco de não ir nem para Libertadores direto. Pode ir para pré-Libertadores, o que seria, descomunal. Seria pior do que o Palmeiras em 2009, tendo em vista que na época eram 4 vagas para Libertadores e depois a 5ª não era pré-Libertadores. E você, em 2009, o Palmeiras não chegou a abrir 13 pontos de vantagem, não teve os outros times disputando somente Libertadores, não concentrados no brasileiro, igual foi o caso do Botafogo. O Botafogo disputou só o brasileiro. Flamengo, Palmeiras estavam na Libertadores, Copa do Brasil, tinha outras competições para disputar e com prioridade para essas outras competições. Ou seja, o Botafogo perdeu uma grande oportunidade de se tornar tricampeão brasileiro, né? Depois de 30 anos praticamente. Mas a questão em si é, não abaixa a cabeça, já tem uma equipe montada, já tem uma base montada, uma estrutura de time para tentar o ano que vem chegar e não dar esse vexame histórico, essa pipocada histórica, certo? E depois desse tanto de informações úteis levadas até vocês, o mínimo que eu peço é que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, divulga a palavra, ajude este humilde canal a crescer. Sim, porque vocês gastam bem menos tempo vendo o vídeo e se inscrevendo do que nós gastamos para pesquisar, editar e fazer todo o processo, certo? Renato Bertolini, RBR Esportes, até os próximos vídeos, bye! Postando desde entrando aqui para 12 anos, que dá